Antes de começar a falar sobre Love 101, eu só queria deixar claro pra vocês que eu não sou uma pessoa que consome muito produções turcas, então se eu errar algum nome nesse vídeo, por favor, me perdoem, porque assim, o meu amor por essa série é mais forte do que eu posso controlar, então às vezes eu me empolgo falando sobre ela, e desde o primeiro episódio foi um amor à primeira vista por tudo, desde a fotografia até a trilha sonora, até o elenco, até a história. Tudo nessa série me chamou a atenção, me cativou. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a segunda temporada da série. E se você ainda não assistiu, já fica avisado que vai ter spoilers. E aí, pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre a segunda e última temporada de Love 101. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no botão vermelho. Muito fácil, muito rápido. Aposto que você vai curtir meu conteúdo. Então clica lá no botãozinho de se inscrever, é de graça. Também não se esquece de deixar o like, que ajuda esse amigo aqui. Então clicar no botão do like e também vai lá nos comentários me contar o que vocês acharam dessa temporada, colocar ali os pontos que vocês curtiram, se vocês não gostaram de alguma coisa, também coloca nos comentários, porque eu acho interessante a gente debater isso. Então vamos lá, porque olha, tem bastante coisa que eu quero conversar com vocês. E para abrir esse vídeo com chave de ouro, eu acho interessante falar sobre o Osman. E nessa segunda temporada, ele perpetuou a peculiaridade que ele tinha na primeira, principalmente em ser charmoso, ele sempre tá bem arrumado, sempre tá com o cabelinho feito. Eu gosto que ele usa bastante suéter e eu também acho incrível ele comendo avelã todos os momentos. Se tem uma pessoa que curte uma avelã, é esse cara. E a gente percebe que até no futuro ele curte, né? Já que a gente percebe nos flashbacks que ele ainda guarda avelãs nos bolsos. E na primeira temporada eu percebi que esse personagem acabou ficando apagado em alguns momentos, principalmente porque todos do grupo tinham uma conexão em particular e ele sempre era quase que a Lupita do grupo. Eu sempre, quando preciso falar de alguém deslocado no grupo, eu lembro da Lupita de Rebelde, porque ela era sempre a deslocada. Mas eu gostava dele na primeira, principalmente por ele ser assim do jeito dele, sabe? Seguir as normas dele. Aí nessa segunda a gente percebe que ele ganha uma parceira de cena para compartilhar um enredo, que é a Elif. Que logo de cara, quando ela chega, ela parece que vai bater muito de frente com ele, mas à medida que os episódios vão passando, esse joguinho de gato e rato dos dois acaba não funcionando tanto, e daí o que acontece? Eles começam a se unir, começam a gostar um do outro e começam a se aproximar. E a partir do momento que os dois começam a ficar mais juntos, eu percebi que o Osman começou a evoluir como pessoa, né? Porque antes ele era muito quietão, antes ele era muito mandão, principalmente porque a gente sabe que ele que manda naquela escola, né? Ele manda e desmanda ali nos nerds, então a gente sabe que essa é meio que a essência desse personagem. Porém, a Elif começa a fazer ele ali olhar por outros ângulos, olhar por outras perspectivas. Então ela é uma personagem que acaba mudando ele indiretamente. Ele não percebe essa mudança, mas a gente que tá assistindo acaba notando. E é legal também que mesmo que essa personagem, na minha perspectiva, não tenha acrescentado tanto quanto eu esperava na temporada, né? Eu esperava que ela fosse uma personagem mega relevante para tudo que estava acontecendo, mas não foi bem isso que aconteceu. Porém, ela trouxe uma bagagem legal, principalmente porque a gente sabe que os pais dela eram super rígidos. Os pais dela colocavam ali ela para tocar piano incansavelmente, então ela não tinha nunca descanso. Então a vida dela era de garotinha certinha, que fazia o que tinha que fazer, voltava para casa, tocava piano, voltava para a escola, fazia o que tinha que fazer. Então assim, a vida dela sempre era no mesmo loop. Então a gente percebe que ela era mais quietona quando ela chega na escola, e com o Osman ela vai se soltando aos poucos. E eu gostei como esses dois personagens têm um contraponto incrível. Enquanto o Osman é um personagem mais largadão na dele, os pais dele, querendo ou não, deixam ele ali ser quem ele quiser ser, a Elif é uma personagem onde os pais, eles deixam ela onde eles querem. E aí o próprio Osman fala, né? Ah, mas seus pais fazem isso porque eles acham que isso é o certo pra você. Mas às vezes o que os nossos pais acham que é o certo pra gente não é tão certo assim, né? Porque a gente também tem que ter a nossa própria liberdade. Então eu gostei de como esses dois conseguiram se ajudar à medida que a temporada foi passando. E, nossa, teve um ponto aqui na temporada que a Elif colocou a mão na panela que eu vi que era o ápice pra ela. Ela já não aguentava mais a pressão que os pais dela estavam colocando nela e ela preferiu se queimar, ela preferiu se machucar a ficar ali tocando piano, a ficar
ainda nas rédeas dos pais. E no final das contas a gente percebeu que ela e o Osman não ficaram juntos, né? Ela seguiu o caminho dela, continuou tocando, que foi uma coisa que o próprio Osman falou. Ele falou pra ela: não, você gosta de tocar, eu vejo isso no seu olhar, que quase que o piano é seu melhor amigo, então não para de tocar. Mas toca por gosto, toca porque você quer tocar, não porque os outros estão pedindo pra você tocar. E a gente percebe que no final das contas, né, no futuro, ela foi num conservatório lá e tava tocando piano pra um monte de gente. Então ela conseguiu seguir a carreira de pianista e é isso que importa. E o Osman, a gente percebeu que virou ali um ricaço, tava com dinheiro, com a lancha dele, então também ganhou na vida. E eu gostei que o arco desses dois personagens foi um arco de desencontro, um arco onde a gente percebe que nem sempre o amor é aquilo que a gente espera, né? Às vezes você encontra o amor, perde esse amor, mas ao mesmo tempo fica marcado na sua cabeça o que essa pessoa disse, essa pessoa fica marcada na sua vida, e foi o que aconteceu com esses dois personagens. Agora vamos falar do Keren e da Eda, que foram dois personagens que acabaram tendo uma união um pouco inesperada na minha perspectiva, mas quando eles se uniram, quando eles ficaram juntos pela primeira vez, eu bati palma. O Keren era aquele personagem que desde a primeira temporada era bem fechado, ele tinha os problemas ali familiares dele, ele tinha ali todo o conflito interno consigo mesmo, e a gente percebe que ele era muito agressivo, não que ele tenha mudado essa agressividade nessa segunda, mas eu sinto que ele diminuiu um pouco, e a gente vê ali todo o jeito que a série trabalha esse personagem aos poucos, todas as camadas que esse personagem acaba ganhando à medida que os episódios vão passando, e o enredo dele acaba sendo muito entrelaçado com o da Eda nessa segunda temporada, principalmente porque, como eu já disse, os dois acabam ficando juntos. E aí a gente percebe que mesmo com eles se gostando, mesmo com eles tendo essa conexão legal um com o outro, nem sempre as coisas saem como esperado. Então a Eda estava tentando seguir o caminho dela para o que ela queria para o futuro, que era ali ela trabalhar com artes, né? Ela gosta de fazer isso, ela tem o dom de fazer isso, e a gente percebe que durante essa segunda temporada ela consegue o que ela quer, então ela segue nesse caminho de artes, e o Keren acaba sendo uma pedra no caminho dela, pelo menos ele vê por essa perspectiva, então isso acaba sendo um empecilho para ela, e isso acaba atrapalhando ela em alguns momentos, e ele se sente culpado, mas ao mesmo tempo ele não é culpado por isso, então fica muito nesse conflito dos dois, sabe, que eles não conseguem se resolver, e acabam brigando diversas vezes durante a temporada, se resolvendo, brigando de novo. E eu gosto como esse casal é o yin e o yang do outro. Então cada um se complementa. E até nos desentendimentos que eles tinham, eles tiravam algum proveito disso e acabavam meio que evoluindo, se tornando pessoas melhores e aprendendo a conviver. E mesmo que eles não tenham ficado juntos, né? Porque a gente até vê o pedido de casamento lindo que o próprio Keren faz para Eda lá no passado, a gente percebe que no futuro eles ainda sentem alguma coisa um pelo outro, eles ainda têm essa conexão meio estranha e eles não estão juntos com ninguém. Então na cena do futuro que eles se reencontram, eu senti um clima, amigos. Eu não sei vocês, mas eu senti um clima. Eu senti que depois daquele reencontro de amigos ia rolar ali uma noitinha no hotel, e é isso. Eu senti, não sei vocês, mas eu senti. Agora vamos falar da Izzy, que foi a personagem que acabou reunindo todos esses amigos durante a primeira temporada. Então ela foi uma pessoa muito importante para todos eles. E acabou que nessa segunda temporada, todos ali do grupo, o Keren, a Eda, o Osman e também o Simon, acabaram tendo que cumprir ali as normas do Nerkart, que era o atual diretor da escola, depois daquela merda que eles fizeram na temporada anterior, que acabou causando a quase expulsão deles. Então, para eles voltarem para a escola, para eles conseguirem voltar a estudar e para também não prejudicarem a própria Izzy, porque o Nerkart tinha meio que falado, se vocês não fizerem o que eu quero, quem vai ser prejudicado em tudo isso vai ser a Izzy, que eu vou expulsar ela, ela vai estar ferrada. E aí eles acabaram fazendo meio que o que esse cara nojento queria, que eu nem chamava ele pelo nome, eu só chamava ele de nojento, de traste. Eu jogava um monte de nome pra ele, menos o nome dele, porque olha a cara chato que me irritou durante toda a temporada. E aí quando a gente percebe que a Izzy descobre isso, ela descobre que eles estavam fazendo
tudo aquilo por causa dela, ela fica puta e joga um balde de tinta na cabeça daquele escroto. E eu só bati palma primeiro, claro, eu fiquei parabéns. E depois eu fiquei um pouco chateado, né? Porque ele ficou puto e acabou mandando ela zarpar da escola. Então ela não podia mais estudar. E falando em estudos, né? O Nescart transformou a escola num campo militar. Eu até tava lembrando de Sex Education, porque nessa terceira temporada a Hope transformou a escola num, sei lá, num centro de treinamento militar, não numa escola. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então a gente percebe que dependendo da pessoa que coordena um setor ali educacional, todo esse setor pode ser alterado. A gente percebe que os alunos começaram a ser muito pressionados, a gente percebe que, querendo ou não, o rendimento deles estava alto, mas a qualidade de vida deles estava péssima, eles estavam corticaras de tanto estudar. Então a gente foi notando que acabou ali que os alunos não estavam tendo qualidade de vida, eles estavam estudando, principalmente porque ele criou uma ditadura na escola, e a gente percebe que no final da temporada essa ditadura foi derrubada. Eles tentaram derrubar isso durante toda a temporada, principalmente para Zeke voltar para a escola, mas não aconteceu. Porém, aquela cena do final de todo mundo destruindo a escola foi tão satisfatória. E ainda falando na escola, eu tenho que mencionar que nessa segunda temporada, o Sinan sofreu, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que os roteiristas gostam de fazer, é fazer o Sinan sofrer. Porque o tadinho não tem um minuto de paz. A cada episódio ele tá sofrendo de uma forma diferente. Os roteiristas, quando olham pra ele, querem chutar ele. Porque é incrível, né? Só faltava falar assim, seu lixo, seu traste. Porque, olha, era cada coisa que faziam com ele. Primeiro, a gente sabe que os pais dele são os lixos com ele, né? Isso daí a gente sabe desde a primeira temporada. Mas ele tinha ali o apoio do avô dele, que ele gostava muito. Aí, quando eu falo, não, tudo bem, ele ainda tem um avô, tem o cachorro, tá tudo bem, o avô morre. Daí eu respirei fundo e falei, não, ele vai encontrar uma outra forma, ele tem amigos, só que ele ficou muito fechado na dele, ele ficou dentro da ostra dele, porque a gente sabe que ele é uma pessoa introvertida, então ele acabou nem contando pra ninguém, ficou escondendo o segredo, foi morar na escola, depois que a gente percebeu ali que os pais dele queriam vender a casa. Teve até aquela cena do incêndio que ele quase morreu carbonizado dentro ali do galpão da escola. A vida dele tava uma completa merda, e era merda atrás de merda. E a gente percebia que, olha, nunca avançava, nunca melhorava. E quando ele tinha um leve momento de melhora, principalmente porque ele gostava da Zeke e ela era uma pessoa que deixava ele bem, a gente percebe também que a família da Zeke era muito fechada para as coisas que estavam acontecendo. Então, nossa, foi um vai e volta, ele sofreu, eu sofri junto, e é sobre isso. Se eu falar aqui, eu já fico emocionado, porque tadinho, pelo amor de Deus. A gente sabe que no final das contas ele se saiu bem, ele conseguiu o que ele queria, a gente percebe que ele tá bem sucedido, tá ainda junto com a Zeke, mas, nossa, até chegar no momento onde ele tava bem sucedido, o tadinho foi ali meio que tratado igual um animal, de tão maltratado. E agora que eu já falei de todos os personagens adolescentes, eu acho interessante eu mencionar ali um pouco sobre a Burko e o Kemal, que ficaram durante toda a temporada naquele vai e volta, morde no morde, morde a sopra. Foi uma coisa assim que foi e voltou, mas no final das contas a gente percebeu que eles tiveram um final feliz. E eu gostei de como eles trabalharam aqui o Kemal, que antes ele era um personagem que acabava não tendo tanto desenvolvimento. Eu sinto que a primeira temporada foi muito focada na Burko, nas ambições dela, nos anseios dela, e essa segunda temporada focaram um pouco mais na carreira dele. Então a gente percebe que depois de várias brigas, depois de vários desentendimentos, ele segue ali uma carreira separada da Burko, ele acaba meio que se desconectando dela e vai treinar aquele time profissional em outra cidade, mas ele acaba percebendo junto com ela que os dois se gostam, que os dois se amam, que eles têm uma conexão especial. E isso acaba novamente unindo eles. E eu acho interessante também que a Burko é uma personagem que nunca teve pretensão ali de ter filhos, e ela realmente seguiu isso, né? Ela não teve filhos. Mas o filho indireto que ela acabou tendo foi a própria escola onde ela trabalhava, porque ela acabou trabalhando na parte administrativa da escola em vez de dar aula. A gente percebe no final da série que ela e o Kemal começaram a ser os diretores da escola, então eles coordenavam aquela escola, e querendo ou não, ela não teve só um filho, ela teve uma escola inteira de filhos, porque ela teve que coordenar todos aqueles jovens
Então foi interessante a forma que a série abordou isso, porque geralmente quem não quer ter filho, não gosta de criança, não gosta de nada, mas a gente sabe que a Burko gosta. Ela gosta de adolescentes, ela gosta de trabalhar com essas pessoas, e ela foi um apoio muito importante para todos os jovens que eu acabei de mencionar. Então ela e o Kemal são duas pessoas que têm essa conexão com o jovem, e eles usaram isso para gerenciar aquela escola, e a gente percebe que esse enredo deles termina de uma forma muito bonita, com nenhum dos alunos da escola querendo que eles vão embora, né, porque eles iam se aposentar. Então eu gostei bastante de como esses dois personagens foram trabalhados nessa segunda temporada. E agora que eu já comentei sobre todos os enredos unitários de cada personagem, eu acho interessante eu comentar sobre aquele enredo futuro deles, que foi entrelaçado em poucos episódios dessa segunda temporada. Eu esperava que fosse uma coisa mais frequente, mas foi uma coisa rapidamente colocada em alguns momentos, e a grande aparição ali da Porta nem foi tão impactante quanto eu esperava. Eu esperava uma coisa mais assim, uau, mas não foi tão assim, uau. Porém, eu gostei de como eles construíram esse último enredo, né, envolvendo os personagens no futuro. Eu senti que esse enredo do futuro foi reescrito, eu não esperava que fosse o que aconteceu. Eu acho que a Netflix deu o aval assim, vocês podem fazer uma segunda e última temporada. E aí os roteiristas falaram, mas a gente tem um enredo aqui pronto para talvez ter uma terceira. E aí a Netflix falou, ó, se decidam aí. E aí eles tiveram que reescrever esse enredo futuro, porque eu sinto que talvez numa segunda temporada o Sinan teria morrido, a gente sabe que ele sofre muito, então seria uma coisa impactante para ser trabalhada, ou eles teriam deixado esse personagem para aparecer, quem sabe, numa próxima temporada. Então, na minha percepção, o enredo do futuro foi um enredo muito diferente do que eu esperava, e foi um enredo que parece que foi construído às pressas pelos roteiristas. E antes de terminar o vídeo, é claro que eu não poderia deixar de mencionar algumas partes técnicas da série que eu acho impecável. É sério, é uma série que consegue trabalhar tudo que é necessário nas partes técnicas. O roteiro é fenomenal, as atuações de todo o elenco são incríveis. Eu não vou ali me arriscar a falar o nome dos atores, mas eu amo demais todo mundo que tá no elenco, e eu até assistiria outras produções turcas se tivesse algum deles ali trabalhando. Então eu gostei muito de todos. Porém, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o que eu achei ali da fotografia da série, que primeiro, é uma fotografia muito intimista, é uma coisa que a gente já espera daquela época, porque a série é ambientada nos anos 90, mas as cenas de câmera lenta são muito presentes aqui na série, e a gente percebe que o diretor gosta de usar esse artifício junto com a trilha sonora para criar cenas ali intensas e cenas que te causam alguma emoção. Sendo que essa série é uma série que também curte colocar cenas embaixo d'água. A gente já teve cenas na primeira temporada embaixo d'água, e nessa segunda também repercutiu, principalmente em alguns flashbacks da primeira e em alguns momentos novos, que a gente teve até uma cena com a Elif tocando piano embaixo d'água, que foi uma cena super lúdica, onde a água começou a subir assim quando ela estava tocando piano. Então, cenas embaixo d'água também são ali meio que a cartada na manga do diretor dessa série. Essa com certeza vai ser aquela série que eu vou indicar e indicar novamente, e falar, pode assistir, são 2 temporadas deliciosas, você vai saber que você vai gostar no final das contas, então assista, pelo amor de Deus. Vai ser a série que eu vou panfletar demais, porque ela é maravilhosa e ela precisa ser panfletada. E eu sinto que era isso que eu tinha que falar nesse vídeo pra vocês. Eu nem fiz roteiro, eu só fui falando as coisas que foram aparecendo na minha cabeça, porque é uma série que mexeu muito comigo, é uma série que eu gostei de acompanhar, e é uma série que eu espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. Se vocês querem dar a sua opinião, coloca lá nos comentários que eu quero muito ler. Também não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou, e também se inscrever aqui no canal para curtir próximos vídeos de séries e de filmes. Então clica no botão de se inscrever. Um grande beijo, até o próximo vídeo, gente, e adiós!